Olá, meu nome é Tadashi e esse é o vídeo referente à segunda parte da explicação do meu dossiê. Na primeira parte, eu expliquei do capítulo 1 até o capítulo 7, o tópico de demanda até as referências projetuais. Eu irei dar continuidade a partir dos ensaios iniciais até a parte do anexo. Ensaios iniciais. Então eu trago zoneamento e fluxos. Aqui é apenas um croquis inicial. Mudou algumas coisas no decorrer do projeto para mais, principalmente a parte construída. E a princípio a ideia seria circundar toda a praça com uma ciclovia. Isso foi mantido em todo o projeto. Apenas a localização dos pontos de ônibus foram deslocadas para mais próxima da praça de alimentação. Sobre o desenvolvimento do partido, inicialmente eu buscava uma coisa que remetesse justamente ao Cristo crucificado. E eu não queria um partido simplesmente cruciforme, ortogonal, como eu poderia fazer ao estilo grego de fato, né? Ao estilo dos templos gregos de fato, como se fosse uma restauração. Mas eu não queria que também as pessoas pensassem que eu estava querendo ressuscitar a democracia puramente grega, porque eu trago elementos contemporâneos que destoam daquilo que os gregos entendiam como cidadão. E sobre esse antropoformismo arquitetônico, eu posso dividir ele em três partes: a cabeça, o corpo e os pés. Na cabeça é justamente onde se teria a ideia da nascente do trono de Deus, do Santo dos Santos, ou a cabeça do próprio Cristo. E também é onde vai ficar a cabeça da instituição. O corpo seria o equivalente à enteléquia, que é onde vai estar o data center e também o campus. E na parte dos pés temos a foz do rio e a eclésia. A eclésia é o teatro. O nome do teatro e também o nome da assembleia. Sobre o rio artificial, ele começa na cabeça, ele nasce no trono de Deus e transpassa por toda a enteléquia como se fosse a medula espinhal de Cristo até chegar na foz. A foz dela seria justamente o palco da eclésia. Todos esses nomes que eu batizo, cada um deles tem o seu significado. A eclésia é justamente uma alusão à assembleia grega, que se chamava eclésia. Então, o nome desse edifício aqui, dessa arquibancada, é eclésia, e também a assembleia se chama eclésia, o conjunto de pessoas. E a nascente se dá aqui na cabeça de Cristo, certo? E todo o rio artificial é uma alusão ao rio da água da vida. E além dele ter uma forma parecida com de um ser humano e tal, eu também busquei que ela tivesse um bom desempenho e conforto ambiental, que será melhor elucidado nos próximos slides. E os esboços iniciais anterior, né, como é que eu iria fazer dentro de uma planta orgânica, né, meio ovoide aqui, meio ovalada, a distribuição desses ambientes. Então eu fui começando a fazer alguns croquis até que eu vi que era possível e fui gerando uma volumetria. O grande tabu a ser vencido nesse momento era se eu iria conseguir, em tempo hábil, criar a volumetria antes da entrega limite do meu TFG. Aí eu comecei a fazer esses esboços e vi que poderia ser possível. Fui estudar um pouco sobre modelagem avançada no Revit e consegui alguns resultados, mas eu acabei desistindo, vou explicar por quê. Cheguei a esboçar alguns croquis mostrando como seriam os elementos estruturantes dessa casca. Aí você pode ver, né, que eu trago essas linhas de chamada
mostrando como mais ou menos eu pretenderia estar modelando esses ambientes. As metodologias construtivas são embasadas nas referências que eu trouxe para o trabalho. E aqui eu consegui gerar toda a casca, tanto da entelequia quanto da aletheia, certo? E trouxe aqui mais ou menos um esquema de como eu estaria bolando. Mas eu vi que só o tempo que eu gastei para aprender a modelar e para aprender a gerar essas malhas aqui custou-me muito tempo. Então a curva de aprendizado não iria ser o suficiente para eu estar desenvolvendo o projeto por um todo. Então eu acabei passando também por um outro partido que desisti, até chegar no partido derradeiro, que foi esse daqui, definitivo, que não foge à metáfora, né, de cabeça, corpo e pé. E os croquis iniciais do partido definitivo são esses aqui, certo? Algumas fachadas, eu trago mais ou menos aqui como que se daria a malha estrutural dele, trago também perspectivas e trago também o croquis da entelequia, aquele que eu mostrei anterior era da aletheia. Trago também como que seria a parte estrutural da entelequia, e também eu trago esse elemento aqui, que é o terraço de içamento de cargas, já que vamos ter um data center, vamos ter equipamentos de grande porte e possivelmente esses equipamentos podem vir a dar problemas, então precisaria ter uma área que pudesse proporcionar esse tipo de função. Trago aqui como eu estava pensando em fazer a malha estrutural desse conjunto, o conjunto que eu chamo da cabeça e do corpo de Beit Ave. Beit Ave significa casa de Deus. E também trago aqui uma possibilidade de ampliação de um pavimento adicional. Por quê? Porque o data center talvez não iria atender a demanda por muito tempo. Então, geralmente os data centers, pelas pesquisas que eu fiz, tem cerca de 1000 racks ou mais de 1000 racks. Então, para uma população com mais de 300 mil habitantes, talvez não seja o suficiente. Bom, só a equipe de engenharia poderia elucidar com mais clareza essa questão aí. Trago também o croquis de como eu estava pensando a eclésia, e que por sinal foi a primeira que eu consegui modelar de imediato, porque eu queria uma coisa que remetesse de imediato à visão dos teatros gregos. E me autocorrigindo, no vídeo anterior eu vinha chamando de anfiteatro, até porque eu, nas minhas pesquisas, não tinha me aprofundado nesse quesito, que há uma grande diferença estrutural de anfiteatro para teatro. Eu vou melhor explicar isso mais à frente. E no meu caso aqui a proposta é um teatro. Trago também o croquis de como seria o conjunto por inteiro. Eu me lembro que o professor, meu orientador, ele frisou bastante que queria ver como que eu iria estar implantando todos esses partidos dentro da praça e como estaria interligando-os por meio desses caminhamentos. E realmente me custou muitos rascunhos até chegar nesse croquis aqui definitivo, e foi o que deu base para desenvolver todo o restante do trabalho. Eu fiz ele em uma escala, então não é um croquis totalmente à mão livre, ele tem uma métrica, né, na escala de 1:750. Então, na página 157, eu trago a maquete física de estudo. Eu usei plastilina para estar modelando mais ou menos a volumetria, o relacionamento de gabarito entre essas estruturas. Na página 158 eu identifico cada uma dessas volumetrias e eu trago as estratégias que eu utilizei para o projeto. Ou seja, eu estudei mais a fundo cada um dessas estratégias, que daria um TFG somente com elas, principalmente a parte de data center,
Então eu trago primeiro a estratégia de sustentabilidade. E o que de sustentabilidade eu venho trazer? Primeiro, eu trago o ar-condicionado natural, que é o Poço Canadense. Que basicamente você tem uma torre pela qual vai ser extraída o ar natural e vai ter um duto subterrâneo, que é justamente por esse canal que será resfriado o ar, já que o subsolo tem uma temperatura inferior à sua superfície, o que vai fazer com que o ar que estiver transitando por esse canal seja resfriado. E os ventiladores que é utilizado, que isso se chama VMC, que significa ventilação mecânica controlada, estaria distribuindo nos ambientes. Esse sistema será principalmente aplicado nos auditórios, na câmara e na parte onde não exige a climatização de precisão, que é no caso do data center. Trago também um esquema que na verdade é de um projeto, de um concurso que eu infelizmente acabei perdendo o endereço do site, mas basicamente é que tem todo um sistema de calha de armazenamento dessas águas pluviais que é utilizada justamente para estar fazendo limpeza e irrigação dentro desse projeto, que é o que eu também pretendo trazer para Jeruságora. A quinta estratégia seria a estação de tratamento de esgoto, ou ETE, por meio de tanques. Esse tanque, a depender do fabricante, ele tem 3 câmaras ou mais câmaras, como é o caso desse daí, que é um ETE com maior precisão, que é o que eu pretendo, no caso, propor para o projeto. E depois desse tratamento, o ETE seria liberado para a rede pública. Trago também uma proposta de biogás, que assim como ETE é utilizado um biodigestor, um tanque metálico, para estar fazendo a parte de transformação dos resíduos orgânicos em gás, em metano. E esse gás seria utilizado tanto para os geradores de energia, quanto para na cozinha, no fogão. Trago também a energia solar, utilizar, no caso, placas fotovoltaicas, uma central de baterias, a qual estaria armazenando, se possível, 90% ou quem sabe 100% da energia que a instituição viria a estar demandando. Em seguida eu trago a metodologia construtiva, as estratégias, estudei bastante e novamente sob a orientação do meu professor. Ele recomendou que eu estudasse Calatrava e inclusive eu reconheci em Calatrava algumas coisas que eu costumo fazer, que ele também busca esmiuçar bem, conhecer bem o partido que ele propõe e a estrutura que será utilizada por meio de desenhos, croquis, para assim depois estar de fato projetando na máquina, que era o que eu também estava adotando dentro do meu desenvolvimento do partido. Eu estudei bastante a metodologia construtiva que ele utilizou para o Museu do Amanhã, que mais parece uma carcaça ou uma arcada óssea de uma baleia, né? E ela foi montada em módulos por partes. Então, toda essa parte em balanço aí, elas foram unidas umas às outras até formar uma peça só. E também trago que, segundo piso daqui da página 169, que os usuários podem navegar e interagir no museu por meio de um cartão de identificação. Essa ideia também eu pretendo adotar para o projeto, já que terá também no projeto algo parecido, que é o que eu chamo de salão de exposições, no qual vai estar dentro da Intelec. Trago também os estudos que eu gosto muito, em especial do escritório de Zaha Hadid. Eu estudei bem algumas metodologias construtivas que eles adotam, que, por exemplo, para gerar a casca deste partido aqui, eles utilizaram uma espécie de módulos, painéis. E nesses painéis, é que aqui a escala não permite, eles têm em cada uma dessas junções aqui a identificação. Então, cada ponto dela é identificado na outra peça, onde eles devem estar se unindo e como se fosse um origami, ele vai se dobrando, até formar o partido como qual foi projetado aqui. Então, eles fazem como se fosse a planta baixa planificada desses módulos e conforme for dobrando ele e encaixando uma na outra,
resultaria nesse formato. E eu percebi que em Zaha é utilizado duas formas, duas metodologias. Na primeira, ela meio que abraça o edifício por meio de uma casca, que é basicamente o que ela fez nessa proposta aqui. Então os ambientes internos, como você pode perceber aqui no corte, ele tem as paredes em 90 graus, porém a casca dele contorna de forma orgânica toda a edificação, que é mais ou menos a ideia que eu tentei transmitir aqui desse croquis. E é justamente essa analogia, essa metodologia que eu pretendo aplicar, que eu apliquei no projeto. E também tem uma outra forma de se modelar estruturas orgânicas, na qual tanto a parte interna e externa fazem uma modulação, tem uma modulatura orgânica única. Então, tanto por fora quanto por dentro, você consegue visualizar os ambientes em si. Então, tanto por dentro quanto por fora, o edifício segue um design orgânico. Não que alguns ambientes como esses daqui, no meio dele, não venham a ter paredes retas. Claro que alguns têm, como se pode perceber aqui no corte e aqui na planta. Esse seria a metodologia que eu iria adotar se eu fosse continuar com o partido inicial. As estratégias para o Senado Popular, que é justamente o que eu chamo de aletheia, eu me baseei na volumetria das próprias câmaras do Palácio do Congresso Nacional e também mais ou menos na proporção que tinha, né, a Câmara do Boleterion. E eu vi que dentro dessa área aqui poderia abrigar mais de 1.000 pessoas, embora, com certeza, de forma desconfortável, porque eram assentos de pedra e também acessibilidade zero. Então eu fiz algumas adaptações para Jeruságora. Sobre o campus interno, que é como se fosse a faculdade da Jeruságora, as estratégias que eu utilizei foi justamente estar buscando um programa de necessidade. O que é que deve ter um campus, uma faculdade? Então tem todos esses elementos aqui. O modelo de sala de aula, que eu acho que é o mais importante dentro de uma escola ou de uma faculdade, de um curso técnico, é justamente a configuração de suas salas, que na minha opinião deve seguir aquelas que têm maior renome no mercado, porque não só a fama que elas têm, que elas constroem, porque elas não têm uma fama à toa. O próprio modelo de sala de aula tem o seu papel no processo psicopedagógico. O que tem em comum entre essas três referências que eu trago, inclusive o Brasil começou a adotar com a INSPER em São Paulo, é os modelos de sala de aula em formato de arena, como as faculdades inglesas e também norte-americanas, são justamente esses modelos de sala de aula auditório. Por quê? A própria configuração, a forma como a qual as fileiras das carteiras são posicionadas em volta ou paralela em direção ao quadro, ao palco de aprendizado, no qual o professor estaria ministrando as aulas, ele traz uma sensação de debate, de confronto de ideias. Então, o próprio ambiente traz essa sensação de proximidade da plateia com o professor. A que eu utilizei foi um formato radial, que é o que eu acho que permite uma melhor visibilidade. Então, as pessoas que estiverem aqui na ponta podem ter ainda um campo de visão favorável em relação ao quadro. Eu trago também alguns estudos de forma bem singela sobre como que deve ser uma acústica dentro de um auditório. E também trago o corte de como que seria, na prática, um projeto de um auditório. Então eu trago essas duas referências. E aí eu entro na parte do data center e da blockchain. Duas coisas semelhantes, porém totalmente diferentes. Principalmente os hardwares, ou seja, os equipamentos que estão processando ou armazenando informações. No caso do data center, é necessário equipamentos de tecnologia da informação TI voltados ao processamento de dados, certo? Mas principalmente para o armazenamento de dados. Já no caso da mineração, ou o que eu chamo da central da blockchain, lembrando que eu não estou querendo propor uma blockchain centralizada, e sim o poder computacional estaria
nessa primeira fase incipiente do desenvolvimento da blockchain, estaria, de certa forma, concentrado na Jeruságora, mas conforme as pessoas fossem se aliando à rede, fazendo parte da rede, então a rede se tornaria descentralizada. Eu explico melhor em detalhe isso no livro. E no caso da mineração, são utilizados processadores. Então, o próprio sistema de refrigeração de um para o outro não exige tanto, no caso da fazenda de mineração, os processadores, uma climatização, um sistema de refrigeração de precisão como é exigido nos data centers. E eu trago também uma ilustração de como é um data center, os ambientes necessários, os equipamentos necessários para o funcionamento e o desempenho de um data center. Mostro também como que deve ser a infraestrutura elétrica, os equipamentos cruciais para o bom desempenho dessa infraestrutura. Trago também a importância do controle de acesso em um data center, os equipamentos de refrigeração, no caso que eu propus para o projeto, a base de água. Então temos os chiles, temos fancoil, temos essa croquis inicial aqui mostrando que é necessário para o sistema de refrigeração o piso elevado, que melhor será explicado nos próximos slides. Aqui tem alguns componentes importantes dentro desse sistema de refrigeração de precisão. Aqui está o tipo de piso conforme as aberturas que ele tem, a disposição dessas aberturas, o espaçamento entre elas, maior é o percentual da sua liberação, da liberação de ar por ela, para estar ventilando esses corredores confinados. Bom, dentro da climatização de precisão, temos essas configurações aqui. E eu, no caso, estou querendo mostrar aqui, tem essas configurações aqui. Que no caso para Jeruságora, nas pesquisas que eu fiz, a melhor configuração seria estar combinando racks chaminés com um corredor frio confinado. Por quê? Quando você tem um convencional como esse aqui, a refrigeração não é tão eficiente, porque o corredor aqui, por ele não ser confinado, ele se dispersa por todo o ambiente. Já quando você confina o ar frio, ele é, digamos assim, obrigado a adentrar dentro desses racks e depois ser liberado por eles por fora. Mas nessa configuração aqui, sem a chaminé, ele acaba liberando o ar quente para fora. Então, os corredores se tornam quentes, ou seja, se tornam insalubres para a equipe de manutenção. Já quando adicionamos essas chaminés aqui, o ar é liberado diretamente no forro ventilado. Então, o ar quente é concentrado no forro ventilado e protegido, fechado por esse circuito, e o ar frio é fechado no circuito do piso elevado, sendo que o próprio corredor pode ter também os pisos de ventilação para que o corredor e também o corredor confinado sejam ambientes salubres, já que também há no corredor alguns equipamentos de apoio, como o fancoil, o PS, quadros de energia, entre outros. Trago também o dimensionamento básico de planta, ou seja, o afastamento mínimo que deve ter de um equipamento para o outro, para que seja possível fazer a abertura, o leque de abertura das portas para estar fazendo as eventuais manutenções. Trago também como que é um hardware, no caso da mineração, um processador. A depender da blockchain, se ela for uma Proof of Work, normalmente é utilizado no computador, ou então esse equipamento específico criado para, no caso da mineração do Bitcoin, mas também podem ser utilizados a própria placa de vídeo do computador. E os hacks, eles são mais simples do que os hacks do data center. Eles podem ser como se fossem aquelas estantes de ferro. Na página seguinte, 191, eu trago algumas referências de data center, que é o da Microsoft, considerado o maior de todos, mas não digamos, em números, porque os data centers da Apple e da Google superam, têm as maiores redes de data center do mundo, porém, em termos de sítio, o maior de todos é o data center da Microsoft. E no Brasil, temos também em São Paulo alguns data centers de grande porte, como esse aqui, de 9.000 metros quadrados de área, com 1.500 hackers ao total. Na página 192, eu trago algumas referências sobre a fazenda de mineração,
que no caso aqui é do Bitcoin. Ao analisar esse mapa, os que estão com os tons mais escuros são aqueles que detêm maior poder computacional de mineração de Bitcoin. E pode-se notar que em todos os continentes há, hoje em dia, fazendas de mineração. E aí eu entro na parte de estratégias relacionada à eclésia ou ao teatro. Primeiro, o que é que eu quero dizer com essas duas páginas aqui? Temos o teatro grego e o anfiteatro romano. Ou seja, se a gente pensar em um ovo, digamos que a gema seja o palco e a clara a arquibancada. Quando você tem a arquibancada circundando todo o palco, temos um anfiteatro, ou seja, a arquibancada em dois lados. Por isso, anfi, significando em duas partes. E quando temos apenas a metade de um ovo, digamos assim a analogia, temos o teatro grego, que, por sua vez, eram construídos sobre uma encosta, em um morro, uma montanha. Já os anfiteatros romanos, eles criavam uma estrutura própria de sustentação da arquibancada, não precisava de topografias para estar assentando a estrutura. A minha estratégia é justamente combinar essas duas metodologias construtivas, grega e romana, só que, no caso, vai ser um teatro, não um anfiteatro. Eu vou semi-apoiar a parte, digamos assim, as primeiras fileiras do teatro na topografia do terreno, e o restante vai ser sustentada por pórticos, similar ao que os romanos faziam em seus anfiteatros. E sobre a estratégia de setorização e pré-dimensionamento com layout, eu trago os dados, a descrição de cada um desses ambientes, alguns croquis mostrando onde ela seria localizado esse ambiente dentro desse croquis, certo? Que no caso aqui temos o subsolo, esse tracejado aqui simbolizando a garagem do subsolo. E como que seria uma garagem para Jeruságora? Então, eu me aproprio de formas em barra, certo? Retangulares, e nesses espaços estaria distribuindo as vagas. Na página seguinte, eu trato a respeito dos anexos, ou seja, a central técnica e também alguns equipamentos públicos. E na página seguinte, eu falo sobre a praça de alimentação e a área camping. Então, em amarelo seria toda a região pertinente à praça de alimentação, e em verde seria a parte do verde, onde poderia estar acampando. E também incluo mais ou menos onde poderia ficar um playground infantil. Esses primeiros croquis é como se fosse uma implantação mais genérica, mais geral. Então, como eu estaria distribuindo dentro esses ambientes. Então, eu chego na setorização da aletheia, é a visão geral, digamos assim. Eu explico primeiro por pavimentos o que terá em cada um deles. Por exemplo, no subsolo seria um subsolo técnico, e no terceiro pavimento também seria para estar preenchendo com os equipamentos. O segundo pavimento seria onde justamente estaria acontecendo a fazenda de mineração, e o primeiro seria o equivalente ao Congresso Municipal. E o porão técnico, eu trago algum desses elementos e essas imagens aqui, mostrando como que seria mais ou menos a carinha, digamos assim, desse ambiente. E com certeza, pelo fato de eu colocar geradores no subsolo, não significa que eu não trataria a parte de canalização da fumaça para não estar contaminando, quando esses equipamentos entrarem em funcionamento, para não contaminar o ambiente com a fumaça. Trago também mais ou menos onde poderia estar ficando o depósito geral e o setor de serviço, e como seriam esses ambientes dentro do setor de serviço. Trago também a câmara, e basicamente o design inicial não mudou até eu encaixá-lo no partido final. Só mudei poucas coisas, alguns elementos, mas a ideia era justamente encaixar alguns ambientes embaixo dessas fileiras de poltronas aqui. E foi também uma dica do meu professor estar utilizando aqui abaixo dessas fileiras de cadeiras, até onde puder, o pé direito, para encaixar alguns ambientes. Mostro também como que seria o layout do administrativo, da central de desenvolvimento da blockchain. Em seguida, eu falo sobre o Blockchain Center, ou a fazenda de mineração. Como já mostrei nos slides anteriores, com algumas estantes, e obviamente também teria alguns equipamentos pertinentes à infraestrutura elétrica,
certo? Como UPS, no break, etc. E teria também uma sala técnica onde estaria dando manutenção nesses mineradores, uma sala de controle, uma central de bateria, e eu fragmentei em núcleos de mineração porque talvez pelo fato de haver uma circunferência aqui no meio, que é a câmara, eu não pudesse deixar um ambiente totalmente contínuo, mas não foi o caso. Eu consegui criar uma planta livre. Na página 206 eu trago o sótão técnico, e aí eu adentro na página 207 a parte da setorização da entelequia. Trago, assim como eu trouxe na Alateia, uma visão geral, e eu digo resumidamente o que há em cada um dos pavimentos. Começo pelo porão técnico ou subsolo. Então na 209 subimos para o primeiro pavimento, já que eu estou considerando o pavimento 0 o subsolo, continuação do primeiro pavimento. Como é um setor com outros setores, o primeiro pavimento é todo o campus da Jeruságora. Então todos esses layouts aqui são pertinentes a cada um desses ambientes. Essa linha de chamada em cima dessas cores é para justamente estar facilitando a identificação de onde fica cada um desses ambientes. Temos aqui também um conceito de AML, que é referente ao armário de material de limpeza. Assim como eu tive uma parte da minha educação lá no Japão, e as crianças são ensinadas desde cedo a estar limpando a instituição. E eu acho muito bacana também trazer esse conceito para a Jeruságora, no qual os próprios acadêmicos estariam fazendo parte dessas limpezas, facilitando até mesmo para o pessoal, os contratados, né, no caso, a equipe de limpeza da Jeruságora. Até mesmo porque isso também poderia ajudar na redução do quadro de funcionários. E aí eu adentro na parte da sala auditório, que tanto para uma asa quanto para a outra será o mesmo tipo de planta. Embora para o projeto final eu não tenha adotado essas unidades sanitárias integrada na própria sala auditório. Eu deixei ela sem. E nesse espaço aí ficaria então assim a mídia, entre outras pessoas curiosas ou convidados. Na página seguinte eu falo sobre a Secretaria, Depósito Geral e o setor de serviço de limpeza. Temos também a área de lazer, biblioteca, e também trago o ateliê, oficina, que poderia estar desenvolvendo tanto maquetes para melhorar o sistema da infraestrutura urbana, bem como também para desenvolver alguns protótipos, por exemplo, próteses ou mesmo alguns tipos de equipamentos urbanos. E então avançamos para o próximo pavimento, que é o Data Center. O segundo pavimento, que seria um pavimento adicional, ele poderia ser um reflexo ou o próprio terceiro pavimento. Sendo que ele poderia ser um hall apenas com os racks do data center, ou poderia também ter nele uma sala de processamento de dados, se a sala de processamento de dados do terceiro pavimento não for o suficiente. Então poderia estar ampliando nesse sentido aí, tanto o hall de data center, dos hackers, quanto também adicionar uma central administrativa no pavimento, bem como transformar esse pavimento em uma central da blockchain, ou uma extensão da fazenda de mineração, ou também está mesclando ambos, transformando uma parte em data center e outra asa, no caso, a fazenda de mineração. Na página 220 eu apresento o sótão técnico, que tem basicamente os mesmos equipamentos que do sótão técnico da Alateia. Tem o terraço, tem o sótão onde vai ficar todos os maquinários e a central de baterias da energia fotovoltaica, a torre de circulação vertical, enfim. E por último eu trago a setorização da eclésia, o teatro, a visão geral, que tem o nível do primeiro pavimento, que é o térreo da entelequia e da Alateia,
onde vai ficar o palco ou a foz do rio da água da vida, na qual haverá o emblema da árvore da vida eterna, que emana do rio da água da vida. E no pavimento segundo, que é o térreo no nível da avenida industrial, tem a disposição dos sanitários públicos, tem também um corredor técnico onde ficará a parte de hidráulica e também elétrica para o funcionamento do próprio teatro, e ao centro, em verde, um posto policial, já que muita aglomeração tende a gerar confusão, então nada mais melhor do que precaver futuras eventualidades não desejadas. Então temos aqui as setinhas em azul indicando os acessos, essas tirinhas em cinza, essas barrinhas indicando a parte das escadarias. Na página 203 trago algumas vistas, fachadas e cortes, mostrando como ela vai ser encaixada na topografia, bem como ela foi pensada para justamente ter uma permeabilidade do ar. Então não vai ser um paredão de concreto, a arquibancada não vai ser conectada aos seus pisos, a parte do assento não será conectada, fechada com o piso, elas terão uma abertura que permitirá a passagem do ar. E a capacidade estimada da arquibancada é para que abrigue cerca de 6.132 pessoas. Isso foi calculado com base nos comprimentos de cada um desses raios, dando desconto das aberturas, estimando que cada uma dessas pessoas ocupasse apenas 50 centímetros desses comprimentos, desses raios, de cada uma das fileiras da arquibancada. Então, adentro na parte do anteprojeto. Em primeira instância, eu trago esses ícones aqui mostrando que a Jeruságora tem como objetivo a sua autonomia em vários aspectos. Por exemplo, a sua compactação espacial por meio da verticalização, a reutilização dos recursos e a reciclagem por meio da coleta seletiva. Trago também que tenho como pretensão a produção de 90% ou até mais da sua própria demanda energética e a produção do próprio combustível, no caso para o consumo do próprio combustível, por exemplo, o gás da cozinha e o mesmo gás, o metano, por meio dos biodigestores, produzir o biogás. Esse biogás seria utilizado para os geradores de energia e também para o fogão a gás. Trago também o tratamento do próprio esgoto com a central de tratamento de esgoto ETE e, por fim, a canalização pluvial para a purificação da água para o próprio consumo e também para a irrigação de todo o bosque da Jeruságora. Na página 206 eu trago o Master Plan, que é uma visão geral do projeto, mostrando e identificando cada um dos edifícios e ambientes do projeto. Na página 227 eu trago a planta de implantação. Essas manchas em laranja indicam a delimitação de cada um desses edifícios. E se vocês notarem, aqui no rodapé esquerdo temos clique no ícone seja direcionado para o PDF da prancha. Ou seja, se clicar no ícone do arquivo, você será direcionado para a planta da implantação. E assim sucessivamente também para as outras plantas. Sempre que tiver esse ícone, significa que haverá um atalho que direcionará para o diretório da pasta do arquivo. Trago um croquis mostrando o esquema do sistema de refrigeração e ventilação, que no caso em amarelo eu mostro como é que se dá, em tons verdes o sistema pertinente à refrigeração dos ambientes como sala de aula, câmara e etc. E os quadrados verdes são as torres de ventilação do Poço Canadense, e as duas torres em amarelo são referentes às torres de exaustão do sistema de ventilação do subsolo. Na página seguinte, a 229, eu mostro por onde estaria passando na planta do subsolo esses dutos. Em seguida, eu falo sobre o esquema do sistema de calhas, que a água que seria purificada seria coletada pelas calhas do telhado, que seria destinada à cisterna que fica no subsolo da enteléquia, e da cisterna passaria por um processo de filtragem
depois filtrada, purificada, iria para a nascente, que é onde fica o palco da câmara da aleteia, e da aleteia passaria pelo rio artificial, que passa pelo meio da enteléquia até chegar na foz. E da foz, que é onde fica a árvore da vida, iria ser encaminhada para a torre. À direita eu mostro o croquis do esquema do sistema de drenagem urbana. Cada uma dessas caixas mostrando onde ficaria a sarjeta ou os canais por onde iria estar capturando essas águas e encaminhando para a cisterna. Esses ícones aí em laranja mostrando resumidamente qual é o propósito de cada um desses sistemas. Um para a purificação da água e tornar ela bebível, digamos assim, propícia para o consumo humano, e a outra para ser utilizada na irrigação. Na página 232 eu trago a ilustração do detalhamento da infraestrutura urbana. Na seguinte eu trago a malha estrutural e novamente há aqui o ícone para que seja direcionado para o diretório onde está o PDF da prancha. Na próxima eu trago um detalhamento da parte da malha estrutural, no caso o pórtico com as angulações e cotas, e trago a planta baixa do subsolo com a setorização, planta-chave, mostrando como que é o subsolo visto a partir da implantação. Então essa sombra laranja indica delimitação do subsolo. Um zoom na planta mostrando que eu tive que identificar a planta baixa por meio de numeração, os ambientes e ao lado a área quadrada de cada um desses ambientes. Na planta do térreo eu trago uma visão geral de uma planta de layout do térreo, na verdade, e nas páginas seguintes eu vou fazendo o zoom de cada um desses ambientes, como a praça de alimentação, e faço alguns zoneamentos com essas manchas coloridas, a capacidade de pessoas para cada um desses ambientes, trago um detalhamento dos boxes que estão na praça da alimentação. Na página 240 eu trago a planta da central técnica, e aqui devo salientar que os biodigestores do ETE e do biogás estão próximos um do outro. Isso significa que o que não for decomposto no biodigestor será encaminhado para o ETE, e no ETE irá passar pelas etapas de tratamento até ser encaminhada para a rede de esgoto do município. Em seguida eu trago a planta do térreo da aleteia, que equivale ao congresso municipal, digamos assim. Nas páginas 242 e 43 eu mostro o layout das asas da enteléquia, e também, se clicar no ícone aqui, poderá ser direcionado para a planta baixa deste material. Na página seguinte, a 244, é referente ao pavimento adicional. E por que essa necessidade de ampliação do data center? Porque a ampliação da rede pode ser dada de duas formas: ou substituir por equipamentos mais potentes, que no caso seria a computação quântica, que para a atual realidade do mundo é impossível no momento. Entretanto, pode-se ampliar fisicamente os racks, ampliar a capacidade comprando novos equipamentos, mas que não precisa ser de imediato, e sim ao longo do tempo, depois que a infraeconomia, a rede e a população estiver engajada no projeto. E falando sobre a infraeconomia, a Jeruságora terá a sua própria moeda, que é a Jerusacoin, que por sinal é o slogan desse projeto. E o data center será responsável por armazenar todo o banco de dados do mega site, do site universal que a Jeruságora terá. Nesse site único poderá se consultar dados da sociedade, como se fosse o próprio IBGE, e também o portal de vagas de emprego e serviços, como se fosse também uma OLX. Então é, na verdade, uma miscelânea de sites conhecidos, porém dispersos, integrados em um só portal. Na página 245 eu trago o layout tanto do data center quanto da blockchain, e mostro que com essa ampliação poderia-se chegar a mais de 1.600 racks para o data center. Na página 246 eu trago a planta do sótão com as suas subdivisões, mostrando onde ficaria cada um dos equipamentos, e trago as plantas do teatro em dois níveis: no nível do térreo da Avenida Industrial Urbana e também vista de cima, pegando toda a arquibancada. E novamente a capacidade para mais de 6.000 pessoas.
Porque, como irá tratar de PLs de iniciativa popular, segundo o quantitativo que a legislação prescreve, teria que ter pelo menos um contingente de 10 mil pessoas. Por isso, dividir então em 2 turnos. Então, uma parte das pessoas estariam participando da Assembleia, enquanto a outra estaria dispersa pela praça. Na parte de alimentação, por exemplo, na página 248 eu trago o corte central, subdividido em 2 trechos, e depois eu trago a elevação. Por fim, eu trago as fachadas, as principais delas, que é da Alateia, da Entelequia e da Eclésia. E também trago o meu banner e a diagramação de como eu subdividi cada um desses elementos. Em seguida, eu entro com 3D, no caso dos renders, e o vídeo da maquete. Essas caixas em branco são trechos bíblicos e as caixas em laranja são os textos referentes ao que eu estou fazendo a analogia, o discernimento, interpretação em cima daquele trecho em forma de projeto. Explicação sobre a metáfora do rio e da árvore da vida. Aqui está os renders pertinentes à Entelequia, o data center, o auditório, o refeitório, a biblioteca, a área de lazer, a recepção, o saguão, de exposição, depois a Alateia, a câmara onde fica o mítico trono de Deus, que na verdade é inocular, e sim o poder deve ser repartido entre todos, como se fossem os 24 anciões, ou aqueles que são tementes a Deus 24 horas, a sala de apoio, o salão de reunião, a sala de desenvolvimento da blockchain, aproveitando ali a parte de baixo da arquibancada, e a parte da fazenda de mineração com as estantes, o playground, a praça de alimentação, a central técnica, é a visão panorâmica do projeto. E aqui o ícone do YouTube para ser direcionado ao vídeo da maquete. Trago os custos, que por sinal, como pode ser observado, é um projeto de quase 400 milhões de reais. As referências bibliográficas e o anexo, que eu trago também a ideia de que, na verdade, a Jeruságora pode existir primeiramente e funcionar muito bem de forma virtual. De que modo? Com um metaverso da Jeruságora. Ou seja, gamificando a Jeruságora e também não só apenas o projeto, mas o município por um todo, no intuito de que as pessoas possam ter uma realidade paralela, mas que não foge, digamos assim, da realidade em si, sendo que, por exemplo, cada um teria seu avatar ou NFT, que é um personagem com, por exemplo, a criptografia do próprio CPF da pessoa, do indivíduo atrelado a ele. Ele vai poder interagir com todo o universo da Jeruságora e, por exemplo, os próprios organizadores do projeto que precisam estar na instituição desempenhando seus papéis estariam de fato, por exemplo, aqueles que pertencem ao data center estariam no metaverso da Jeruságora, no data center da Jeruságora, e aqueles que devem estar fazendo parte do administrativo estariam de fato do administrativo. E quando o projeto, toda a parte cibernética, na verdade, estivesse pronta, aí sim poderia avançar para a parte construtiva, que eu adentro aqui no slide 295, que é o roadmap, começando pela Alateia, para depois ir para os demais edifícios da praça. Então não seria uma construção abrupta, e sim conforme fosse arrecadando os fundos, sucessivamente também iria estar edificando os demais edifícios. E por último, eu trago esta página aqui de aliados, que eu não tenho o objetivo apenas de deixar este projeto no meio acadêmico, e sim tenho a pretensão de trazer para a vida real. E todos aqueles que se sentirem tocados e quiserem fazer parte desse projeto, procurar o contato para a gente assim estar montando um grupo e pensando em conjunto, fechando as lacunas e resolvendo algumas coisas que ficaram em abertas, precisam ser melhoradas, e assim tocar o projeto na vida real. Obrigado.